Recebi o retorno da minha orientadora sobre o segundo artigo da minha tese e eu vim aqui hoje, nesse episódio de Diário de uma Doutoranda, contar tudo o que ela comentou sobre o artigo e quais são as alterações que eu vou precisar fazer. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Sim, já recebi o retorno da minha orientadora sobre o artigo 2 da minha tese. Para quem não sabe, eu estou fazendo a minha tese em artigos, são 3 artigos no total. Então, isso faz com que o processo seja meio em partes, né? Porque ela tem que ler o artigo 1, o artigo 2, o artigo 3 e a tese como um todo, que basicamente é o capítulo de apresentação e o capítulo de conclusão, fazendo um fechamento e mostrando a linha que permeia esses 3 artigos. Aliás, se você gostaria de saber um pouco mais de como eu estruturei a minha tese em artigos, se tem curiosidade de saber quais são as diretrizes do meu programa de pós-graduação, aproveita e coloca aqui embaixo nos comentários as suas dúvidas, que aí eu já trago para o próximo vídeo aqui no nosso canal. Mas em relação a essa leitura, no fim ela acaba fazendo a leitura separada, né, de cada um dos artigos, e aí depois a leitura da tese como um todo para ver se realmente explica os pontos específicos de cada artigo. Até porque uma das grandes dificuldades de montar uma tese em artigos é que cada artigo ele tem que parar sozinho e ainda fazer parte de um corpo maior e fazer sentido esse corpo maior. Só que um artigo ele tem limitação de palavras, a gente não tem muito espaço para explicar algumas coisas que numa tese monográfica a gente teria. Então essa é uma das grandes dificuldades que eu enfrentei na hora de escrever o artigo e, claro, as pontuações, né, os comentários da minha orientadora em relação ao artigo 2 estão muito ligados a exatamente esses pontos, assim, são partes do texto que ela coloca assim, eu não entendi muito bem essa tua explicação, mas eu acho que vai ficar mais claro no artigo 1. Ou, eu não entendi muito bem essa explicação, eu sei que é o artigo, mas de repente explica isso lá na apresentação da tese para ficar mais claro para quem for ler depois a tua tese. Então, assim, isso me deixou um pouco mais tranquila em relação ao retorno dela, que eu recebi hoje de manhã por e-mail, porque, assim, são poucos comentários, até esperava bem mais, são poucos comentários, e a maior parte dos comentários também está relacionada a isso. Claro, também tem aqueles comentários famosos que eu sempre digo da ansiedade de quem está lendo, né? Você não explicou tal coisa aqui. Calma, coração, eu vou explicar no parágrafo de baixo, né? E aí até no próprio comentário coloca, ok, né? Então, assim, como a pessoa ela começa a ler de cima para baixo, né, do início para o fim, muitas vezes a gente não escreve nessa ordem, por mais que a gente leia e releia várias vezes, a pessoa começa, mas ela não explicou isso aqui, e aí você acaba explicando logo abaixo, e aí, enfim, a pessoa ela acaba vendo essa explicação logo depois. Então, assim, eu confesso que eu fiquei bem tranquila com os comentários dela, porque a maior parte dos comentários estão relacionados a alguns desses pontos, assim, que eu precisaria explicar um pouco mais, porque realmente dentro do artigo faz sentido para uma pessoa que está lendo dentro daquele assunto. E para uma pessoa que tem um conhecimento um pouco mais genérico sobre aquele assunto, às vezes falta, né, alguma relação para poder entender os argumentos que são apresentados no texto. Se você não assistiu o vídeo quando eu falo sobre como eu enviei o artigo para minha orientadora, vou deixar o cardzinho desse vídeo aqui em cima. E aproveitando, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já clica aqui embaixo, já se inscreve, já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Em relação a essas dificuldades de escrever uma tese em artigos, eu observei algumas coisas que, enfim, consegui ver de forma mais concreta isso nos comentários da minha orientadora no artigo 2 da tese e até na live que a gente acabou fazendo sobre tese em artigos há uns 2, 3 dias atrás. Eu estava conversando, né, com as pessoas, estavam assistindo a live sobre essa dificuldade de escrever uma tese em artigos. Por quê? Porque a maior parte dos professores e das professoras que vão avaliar essas teses em formato de artigo, eles ainda não estão treinados para avaliar este tipo de trabalho, porque este tipo de trabalho tem sido adotado muito recentemente nos programas de pós-graduação. Eu tenho, assim,
observado a adoção desse tipo de trabalho nos últimos 4 anos pelos programas de pós-graduação. Então, a maior parte dos professores, das professoras, estão tendo contato agora com esse tipo de trabalho e ainda não há critérios claros de como você avalia um trabalho desse. Uma monografia, eles já estão acostumados, a maior parte dos professores e das professoras fizeram os seus próprios trabalhos, as suas próprias teses em formato monográfico. Então, é mais tranquilo, é uma pesquisa única, né? Tem uma linearidade no raciocínio, é mais tranquilo de avaliar. Quais são os pontos que eu observo em relação à dificuldade de avaliar uma tese em artigos? Primeiro, o artigo ele tem um público final que vai ler aquele texto, que é um público diferente dos professores que estão na banca. O objetivo final do artigo científico é a revista científica, o processo de revisão por pares. E o processo de revisão por pares ele é diferente de uma avaliação de uma banca de defesa do doutorado. Por quê? Porque muitas vezes, na banca de defesa do doutorado, os professores e as professoras que compõem essa banca não têm um conhecimento tão específico em relação ao assunto que eu estou estudando. A minha orientadora sempre me disse, desde que eu entrei no doutorado, que no final do doutorado eu tenho que saber muito mais sobre o assunto que eu estudo do que ela, porque eu vou ler muito mais artigos do que ela, porque eu vou me aprofundar muito mais nas discussões do que ela. Então, o que eu apresento no artigo, até porque cada artigo tem um limite de palavras, né? Eu tenho artigos ali com 8.000 palavras, 7.000 palavras, eu preciso ter um texto muito mais direto e objetivo, eu não tenho tempo de ficar explicando os primórdios da história. É isso e ponto, e quem está estudando a mesma coisa que eu e for ler esse artigo, para essa pessoa vai fazer sentido, porque ela leu toda a base de revisão de literatura que eu li. Provavelmente, ela deveria ter lido, né? Para fazer sentido aquele artigo para ela. Em compensação, a minha orientadora e os professores e as professoras que vão estar na minha banca, eles não pesquisam especificamente este assunto que eu estudo em profundidade. Eles são da área do marketing, eles também estudam o comportamento do consumidor, mas comportamento do consumidor é uma área gigantesca. Então, as pessoas, elas às vezes, não... um conceito para ela não está tão claro assim, quando que no meu grupo de pesquisadores, de autores da minha área, esse conceito já está mais consolidado, já é mais tranquilo, eu não preciso explicar os primórdios. Então, essa diferença entre professores da banca e futuros, né, revisores e revisoras do meu artigo, eu estou sentindo essa lacuna agora, porque na minha banca de avaliação, na defesa da tese, provavelmente muitos professores e muitas professoras vão ler meu trabalho e vão ter dúvidas exatamente sobre isso, sobre pontos que eu não tenho espaço para explicar no artigo, e 2, quando eu for mandar para a revista científica, que é uma revista científica extremamente específica da minha área, que é focada nos estudos que eu faço, então eu estou realmente estendendo os estudos deles, os revisores e as revisoras são autores dos artigos que eu cito. Então essas pessoas estão muito mais integradas nos argumentos que eu apresento, e para essas pessoas, provavelmente, pelo menos assim eu espero, provavelmente vai fazer muito mais sentido a minha explicação do que os professores da minha banca que não estão acompanhando esse processo. Então, eu até fiz um apelo, né, para o pessoal que estava assistindo a live, vou trazer para cá também, porque eu sei que nós temos muitos espectadores, muitas espectadoras que já são professores e professoras de programas de pós-graduação pelo Brasil e, quiçá, pelo mundo, né? Vou fazer um apelo para a gente, como comunidade científica, começar a desenvolver critérios de avaliação para teses em formato de artigos, porque a gente vai precisar considerar que cada artigo sozinho precisa parar em pé, e que, mesmo assim, ele faz parte de uma tese, mas que alguns critérios vão ter que ser diferentes de uma tese monográfica. Uma tese monográfica, tu tem mais espaço para explicar. Uma tese em formato de artigos, não. O objetivo daquele artigo, teoricamente, não seria a banca de defesa, seria já a revista científica, e os professores e as professoras da banca que estão avaliando esse trabalho também precisam considerar isso, que às vezes a gente não tem espaço para explicar. Mas aí também levar em consideração, ok, essa pessoa, né, que eu tô lendo o trabalho, não explicou porque não tinha espaço ou realmente ficou faltando essa explicação dentro dessa área de conhecimento, dentro deste assunto específico. Essa explicação aqui ficou faltando. Então, eu acho que nós, como comunidade científica, a gente pode já começar a pensar em definir
mais claramente critérios para avaliar essas teses em formato de artigos, até para dar um suporte, dar um aporte para que professores e professoras que irão participar de bancas de defesa de tese com artigos nesse formato, com tese nesse formato de artigos, possam ter subsídios para poder avaliar de uma forma que realmente contribua para que o aluno, para a aluna, né, consiga construir ainda mais o seu conhecimento, consiga fazer alterações construtivas nos seus artigos e que esses artigos virem artigos publicados em revistas científicas de alto impacto. Afinal, esse é o principal objetivo de uma tese em artigos, né? Já deixar tudo pronto, já ter os artigos ali prontos para poder enviar, então, para uma revista científica. E como é que está indo a sua pesquisa? Você também está fazendo tese em artigos? Você está fazendo seu trabalho acadêmico em um outro formato? Quais são as suas dificuldades? Deixa aqui nos comentários, eu adoro saber. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Até!